26 jogadores vão para a Copa e o Tite tem a tarefa de colocar todo mundo que ele imagina que pode ser útil na competição em uma só lista. Essa tarefa já foi mais difícil, afinal de contas, eram 23 e agora já são 26. Isso faz uma diferença, pessoal, enorme. E vocês vão entender bastante nesse vídeo. Entendam aqui quem são os favoritos, quem são os azarões e quem já está ali, digamos que confirmado, quem já está garantido no Catar. No final eu vou colocar quem eu levaria, né? Eu não sou o Tite, nem nunca, provavelmente nunca vou ser, mas eu vou tentar fazer um exercício aqui de acordo com as minhas convicções e também vou fazer um exercício de acordo com as convicções dele. Então vem comigo, se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Pedro, Everton Ribeiro, Matheus Cunha, Richarlison, Firmino, Daniel Alves, Bremer, Gabriel Magalhães, Alex Telles, Renan Lodge, muita gente brigando por vaga nessa Copa do Mundo. E vamos ver aqui o que a gente pode concluir de acordo com as listas do Tite. Então vamos falar de quem foi convocado nessa vez, né? Dessa vez o Tite convocou alguns caras que sempre estão na lista, esses caras que são a estrutura do time dele, mas trouxe novidades, né? Ele trouxe o Ibanez, o Bremer, o Renan Lodge veio após um corte, né, do Alex Telles, ou do Alexandro, acho que foi do Alexandro. O Everton Ribeiro veio, né, como novidade. O Antony e o Rafinha sempre vão, mas o Firmino veio, né? Uma coisa que nem todo mundo estava acostumado. O Pedro veio e o Richarlison voltou, mas o Pedro é o cara que a gente tem que observar. Esses caras entraram nessa lista e nem sempre estavam entrando e entraram dessa vez, né? E aí, será que eles têm chance? Bom, primeiro bora falar dos garantidos, né? Ao meu ver, existem 19 caras que estão garantidos de acordo com as convicções do Tite, né? Não de acordo com as minhas, mas eu acho que eu nem faria diferente. Então, Alisson, Ederson e o Everton, Danilo, Militão, Marquinhos e Thiago Silva, Alexandro, Casemiro e Fabinho, Paquetá e Fred, Rafinha, Antony, Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, Richarlison e Gabriel Jesus. Esses caras estão garantidos, tá? E aqui tem uns detalhes. Por exemplo, no ataque, ele vai chamar pelo menos um centroavante de ofício, tá? Seja Pedro, seja Matheus Cunha, ele vai convocar um. As pontas, elas estão definidas. O Neymar tá ali meio que sozinho. Ele vai convocar um substituto para o Neymar, em caso do Neymar ficar de fora. Esse substituto até pode ser o Paquetá, né, que pode jogar em quase todas aí do meio para frente, ou em todas. O Thiago Silva está sozinho aqui, zagueiro pela esquerda, ele vai convocar. Lateral, ele pode convocar mais um ou não, né? Tendo em vista que ele vai usar o Militão como lateral nessa data FIFA. E o lateral esquerdo, ele vai convocar um, certamente. Então, a gente tem aqui certeza de 4 vagas que ele vai preencher, né? Faltam 7. Bora colocar quem está brigando, né? Quem é que está na briga? Bom, na lateral direita, pode não ser preenchido por ninguém, mas existem 2 jogadores brigando, Daniel Alves e Emerson Royal. Na quarta zaga, né, o zagueiro pela esquerda, a gente tem Ibanez, Bremer e Gabriel Magalhães, que estão brigando por uma vaga. O Rodrigo Caio provavelmente teria alguma chance caso ele tivesse voltado, mas infelizmente o Lucas Veríssimo também é a mesma situação, infelizmente por lesão não poderão. O Tite não vai poder contar com eles. O Lucas Veríssimo nem sei se tem chance de voltar, mas o Rodrigo Caio já está fora da temporada, infelizmente. Alex Telles e Renan Lodge. E, de repente, alguma pulguinha atrás da minha orelha diz que o Felipe Luiz pode ter alguma chance, dependendo do que acontecer nesse período e na cabeça do Tite. Aqui nessa posição de segundo volante, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Gerson também brigam por uma vaga nesse setor.
Aqui na posição do Neymar, eu imagino que Firmino e Coutinho disputem, tá? Com ampla vantagem para o Felipe Coutinho. O Firmino, acho que o Tite não o vê mais como aquele centroavante, e ele não é realmente esse centroavante. Ele poderia sim ser um cara que pesa o ataque ali, mas já tem Richarlison e Gabriel Jesus muito próximos ali de uma vaga. Eu até repeti o Richarlison aqui, o Richarlison está garantido, tá? E aí Pedro, Matheus Cunha e Gabigol disputam uma vaga. O Gabigol correndo muito por fora, né? Muito por fora. Caso ele faça gols de título aí nessa reta final, ele pode ser aproveitado aqui ou até aqui, né? Ou até aqui também, em um outro modelo. Então, 7 vagas e a gente tem aí 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem 15 caras disputando essas 7 vagas. E vocês vão ver que vai até meio que sobrar vaga, tá? Não tem muito ninguém que vai ficar de fora. Um jogador-chave, né? Jogador-chave, Paquetá. Gente, o Paquetá, ele teoricamente, nesses jogos dessa data FIFA, vai ser aproveitado como esse segundo volante desse triângulo de meio, né? Que se tornou a seleção nessa nova proposta do Tite. Por sinal, se você ainda não entendeu a nova proposta, entra aqui no banner que você vai entender como é que a seleção está jogando, né? O que o Tite está. O Tite mudou bastante a seleção, tá? Mas não é de hoje, é desde março. O Paquetá pode fazer qualquer uma dessas duas, pode fazer também as duas pontas, ele já fez, inclusive nesse ciclo, e pode fazer o falso 9, que ele vinha fazendo direto essa função junto com o Neymar. Então, aí a gente vai chegar na lista que eu imagino como a ideal. A lista que eu convocaria caso eu fosse o Tite, mas eventualmente eu não seria, né? Quer dizer, claramente eu não seria, mas a lista que eu convocaria, tá? Alisson, Ederson e o Everton, Danilo e Emerson Royal, Militão e Marquinhos, Thiago Silva e Gabriel Magalhães, Alexandre e Alex Telles, Casemiro, Fabinho, Paquetá, Fred, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, Rafinha e Antony, Neymar e Felipe Coutinho. Sim, o Felipe Coutinho é muito importante que ele vá para a Copa, tá? Eu cheguei a essa conclusão, já fui bastante crítico a essa convocação, mas o Felipe Coutinho é importante. Caso o Brasil perca o Neymar, ele precisa ter um outro cara de grandes jogos, um outro cara muito acostumado a decidir, ainda que não seja num presente muito próximo, mas na seleção mesmo ele voltou bem quando jogou, então é importante ter esse cara, tá? Vinícius Júnior e Rodrigo, Pedro, Gabriel Jesus e Richarlison. O Gabriel Jesus e o Richarlison podem fazer também as duas pontas, né? Caso o Brasil precise, ele pode fazer as duas pontas. E eu convocaria, por que o Emerson Royal e não o Daniel Alves, né? Porque o Emerson Royal ele pode entregar mais profundidade caso o Brasil tente uma outra forma de jogo, né? Caso o Brasil, em algum momento, em desvantagem, queira utilizar um lateral aí de maior profundidade, apesar de não ser talvez um cara de tanta profundidade assim, ele é mais capaz do que o Danilo de executar isso e do que o Daniel Alves, evidentemente, né? Então eu levaria ele, o Coutinho porque precisa decidir, o Pedro por conta da fase e porque o Brasil precisa ter um centroavante. O Matheus Cunha quase não tem jogado, já teve bastante chance na seleção, nunca justificou. E o Pedro, ele é um craque, né? Ele é um jogador acima da média, na minha opinião, um jogador superior ao Matheus Cunha, até quebrando um pouco essa falsa simetria que praticamente obriga a gente a dizer que quem joga na Europa é melhor do que quem joga aqui. O Everton Ribeiro eu levaria, eu até fiz um vídeo sobre isso, ele é o cara mais diferente e esse modelo, ele favorece o futebol dele, ele é um cara que pode, trabalhando nessa função que ele está jogando no Flamengo, exatamente nessa função, ele pode entregar tanto o desarme quanto uma criatividade vindo mais de trás numa função de volante, né? Ele pode entregar drible, pode quebrar defesas, então eu levaria ele, até porque o Paquetá pode jogar em quase todas da frente, então a gente não vai ter a garantia que o Paquetá vai estar sempre disponível, né? Então, em jogos que o Paquetá jogar em outra função, o titular pode ser o Bruno Guimarães ou o Fred, o Everton fazer 30 minutos aí, praticamente todos os jogos, para ajudar a quebrar defesas adversárias ou reter a posse de bola para garantir determinados resultados positivos, eventuais resultados positivos, tá? Essa é a minha lista. Qual é a tua? Comenta aí na descrição do vídeo se você discorda com alguma coisa.
comenta se você concorda e põe a tua lista aí, se estiver diferente da minha, né? É legal esse debate, porque de repente até eu posso mudar de opinião, por que não? Tá bom? Então, obrigado, deixa teu like aí, recomenda o vídeo pra galera, que eu acho que eu, por exemplo, antes de fazer esse trabalho, eu não tinha a noção de que estava tão fácil convocar. Tá sobrando vaga, tá sobrando vaga, até porque ele não precisa levar 2 laterais direitos, então tem muito jogador polivalente, o Paquetá pode executar todas, o Gabriel Jesus é bastante polivalente, o Fabinho é polivalente, pode jogar de zagueiro, tem bastante jogador, mas tem bastante vaga também, e pela coerência do Tite, ali, os caras que ele nem testou, nem conjecturei, então tá até fácil convocar esses 26 aí e não ficar ninguém de fora, que é uma baita injustiça. Eu não vejo que tem ninguém ficando de fora de uma forma injusta, tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu vou nessa.